Bem-vindos, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre na Culinária. Quando a gente fala em Mind Flayers, a primeira coisa que a gente imagina é aquela criatura alta, com a pele roxa, cheia de tentáculos, poderes psíquicos e a capacidade de o quê? De comer cérebros, concorda comigo? Mas, honestamente, isso é apenas a parte menos interessante dela. Porque os Mind Flayers, eles não são assustadores pelos danos que eles causam, né? Tipo, tome magia, tome não sei o que, seja o que for. Eles são assustadores pela forma como destroem a identidade, a liberdade e a realidade ao redor deles. Um dragão, então, ele chega destruindo a cidade que ele soprou lá Smaug do Hobbit, sabe? Um demônio, ele espalha o caos, ele vai causando pequenas intrigas aqui e ali, acolá. Um Lich, ele busca poder, né? Então, quando você encontra o Lich já chega falando: ah, bicho, você quer me ferrar? Vamos ferrar você também, tá ligado? Mas o Witch-Lid, ele é maravilhoso porque ele transforma as pessoas em ferramentas. Ele invade os pensamentos, ele altera memórias, ele manipula as emoções das pessoas, ele substitui aqueles líderes. Eu sou o líder dessa cidade. Não, você não é mais. Ele cria aquela paranoia, todo mundo paranoico, sem entender o porquê que tá todo mundo paranoico, sabe? E controla sociedades inteiras, sem ele realmente precisar aparecer. Para aqueles que são adeptos de Baldur's Gate 3, e também de Stranger Things, né, que eles citaram bastante os Mind Flayers, então gostam bastante dos Mind Flayers. Eu, por exemplo, eu gosto dos Mind Flayers desde a 3.5, que foi uma coisa que eu achei muito legal de jogar. Falei, nossa, que criatura interessante, dá pra usar ela legal. Tanto que na maioria das minhas campanhas eu coloco eles quase como uma criatura central dentro de toda a trama por trás do que está acontecendo, né? Mas no vídeo de hoje eu quero te dar ideias para você usar os Mind Flayers de uma maneira um pouco mais correta. Não só uma criatura que aparece lá, usa Mind Blast, usa algumas habilidades, come o cérebro das pessoas. Não, não. Vamos criar um conceito um pouco melhor para eles, estruturar melhor os encontros deles, e assim que você ter uma criatura fantástica, maravilhosa para colocar nas suas campanhas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro erro que nós, como mestres, cometemos é achar que os Mind Flayers, eles são caçadores, eles são uma criatura agressiva que está esperando numa sala lá assim, haha, eles vão entrar, vão tomar Mind Blast, e atacam agressivamente, né, tipo, pá, tome Mind Blast, tome não sei o que, tome as magias bem loucas. Não, 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 os Mind Flayers, eles são inteligentes, pacientes, calculistas e também manipuladores. Então, ao invés de você colocar, né, o Mind Flayer daquela maneira lá, tá na sala esperando os jogadores, não, 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 muda um pouquinho tua mentalidade, muda um pouco o conceito de como você colocaria ele. Primeiramente, ele vai enxergar anões, humanos, elfos, goblins, seja a criatura que for, até os demônios, né, como apenas ferramentas. Essas criaturas são apenas ferramentas para um fim, eles são usados justamente para um fim. Ah, o Mind Flayer quer dominar uma cidade, então ele vai usar essas ferramentas dele justamente para um fim X, Y, Z. Porque o Illithid, raramente ele quer lutar diretamente com os jogadores. Eles veem aquele grupo de jogadores armado, guerreirão com uma arma de duas mãos, o bárbaro gritando que nem o louco, em fúria, sabe? O mago conjurando magia. Você acha que o Mind Flayer, com a inteligência dele, com a superioridade que ele pensa ter, e obviamente ele tem em determinados aspectos, ele vai querer realmente lutar com esse grupo? Pense bem, você como uma pessoa mais inteligente, você lutaria com um grupo desses bem louco que chega gritando, derrubando porta, batendo em tudo que se move? Não, 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 não. Ele principalmente, ele observaria os jogadores, ele observaria esse grupo, ele pensaria numa contramedida, e aí sim, ele mandaria as ferramentas deles. Humanos, anões, elfos, criaturas menores que ele controla, sabe? Ah, vão lá, tá com os caras lá, vamos ver no que dá. Né? Aí sim, após enfraquecer bem os jogadores, obviamente, né, que a ideia é eles estarem no fim da dungeon, mas apenas após enfraquecer os jogadores, após tudo isso, talvez os jogadores venham encontrar eles já mais enfraquecidos, com recursos escassos. Aí sim ele vai lutar com o grupo, ainda assim, talvez ele tenha alguns recursos escondidos, ok? Por exemplo, aqui o grupo de jogadores chega numa cidade subterrânea procurando um mago. Ah, cadê o mago? Meu Deus, cadê ele? Meu Deus, onde que ele está? Tudo parece relativamente normal, eles conversam com as pessoas, eles conversam com os NPCs, eles compram itens e tudo mais, né? Só que aos poucos, os jogadores começam a explorar essa cidade, eles começam a perceber algumas pequenas estranhezas, vamos chamar assim, né? As pessoas, elas falam baixo demais, ninguém grita. Sabe aquele negócio? Não. Silêncio absoluto. Ninguém demonstra emoções fortes. O jogador, ele empurra alguém, ou aquele conceito de vamos chegar no bar, arrumar briga com todo mundo. Não tem isso. O cara, né, eles arrumam briga, o cara, não, me desculpe, paga os moedinhos e sai. Vários moradores respondem exatamente da mesma maneira, talvez o mesmo tom, sabe? Não exatamente a mesma frase, mas talvez um ou outro responda com a mesma frase. Ah, obrigado por isso, ou ah, ótimo, não sei o que, sabe? Pequenas frases repetidas, não diretamente, você quer criar um mistériozinho ali. Então você coloca uma frase aqui, uma frase ali, perdida no meio de tudo aquilo, e ninguém parece realmente dormir, né? Os jogadores, eles vão estar lá na taverna, roncando, eles escutam levemente o barulho lá embaixo, alguém trabalhando ainda. Falam, opa,
que estranho, o que tá acontecendo ali, né? Depois de dias investigando os jogadores, opa, pera aí, tem coisa errada nessa parada, vamos investigar. Eles vão investigam aqui, investigam ali, investigam lá. Eles acabam descobrindo que a cidade inteira está sendo manipulada telepaticamente, pô, por um Mind Flayer. Mind Flayers são maravilhosos, tá ligado? O Mind Flayer nunca apareceu diretamente, ele nunca tá ali, olha aqui, eu tô aqui, tentáculos. Mas, mesmo assim, ele já está controlando tudo que tá acontecendo dentro daquela cidade desde o início, desde a chegada dos jogadores. Os Xenomorphos e Alien, eles são assustadores pela violência, né? Tipo, eles vão... é o rabo, é a língua, é a morde, seja o que for que eles coloquem. Mas os Mind Flayers lembram muito mais o comportamento dos Reapers de Mass Effect. Porque o medo não vem apenas à força, né? Vem da sensação de existir uma inteligência absurdamente superior manipulando tudo silenciosamente há muito tempo. Se você jogou já, né, Mass Effect, você já tem uma ideia de como que funciona. Então, você pode usar os Mind Flayers dessa mesma maneira. Fica muito legal pra sua campanha de RPG. Claramente, o verdadeiro terror de você encontrar um Mind Flayer não é você encontrar e lutar com ele diretamente, perceber que está sendo manipulado, e sim perceber que você está perdendo a sua identidade. O horror não é físico deles, né? Então, tipo, eles são feios. Puta que pariu, eles são feios. Mentira, eu adoro eles, são maravilhosos, né? O conceito deles, mas eles são feios. Puta que pariu, tá ligado? Mas o horror real deles é psicológico, porque eles destroem aquilo que uma pessoa é. Eles destroem memórias, personalidade, autonomia e tiram até o livre-arbítrio das pessoas, como você tem no exemplo anterior, né? As pessoas estão ali vivendo, babando de vez em quando, né? Isso é muito, muito, muito mais assustador do que simplesmente, vou morrer. Não, cara. Um personagem pode realmente sobreviver ao encontro com um dragão, né? Nossa, o dragão tá vindo, meu Deus! Corre, se esconde, se enfia embaixo de uma pedra, vai lá pro subterrâneo, entra numa caverna, desaparece. Tipo aquele conceito de Skyrim, pai, né? Entra na caverna, pela cidade, sai do outro lado lá, vê só o Alduin fugindo. Agora sim começa a minha aventura, sabe? Mas sobreviver mentalmente ao Mind Flayer, é complicado. Ele vai exigir uma série de rolagens de dados e talvez esses jogadores não estejam preparados para isso. Porque quando você usar o Mind Flayer, você não deve se perguntar assim, o quanto de dano essa criatura dá. Olha, veja, o Mind Blast dele dá X de dano, mas ele também faz isso e é muito legal. Pô, o jogador falhar e ficar paralisado por 1 minuto, stunned no caso, né? É muito legal também. Mas o foco deve ser um pouquinho diferente disso. Você deve fazer a seguinte pergunta quando você colocar no Mind Flayer: quanto desconforto emocional esse Mind Flayer vai criar para os seus jogadores? Isso é legal, desconforto emocional. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não, tá tudo muito estranho. O que tá acontecendo, né? Os jogadores questionarem suas memórias, suas próprias memórias. Pô, mas que estranho, o que tá acontecendo, né? Seus aliados e seus próprios pensamentos. Um exemplo aqui que um dos jogadores, então, ele tá lá dormindinho. E ele parece ter sonhos estranhos. Pô, no começo parece relevante. Tendo sono estranho, beleza, não tem problema, né? Depois, os sonhos começam a prever coisas, né? Tipo, eles vão encontrar um mercador no meio da estrada. Pô, peraí, como assim, cara? Isso aqui é um déjà vu? Não, tá muito estranho essa parada aqui, né? Mais tarde, ele começa a escutar vozes enquanto está acordado, né? Então, tipo, ele tá ali andandinho, depois de encontrar aquele mercador, ele tá andando, ele escuta umas vozes. Estranho pra caralho, peraí. Caralho, o que tá acontecendo aqui? Até que em determinado momento, durante uma conversa importante com um nobre, com um comerciante, com alguém que eles devem encontrar pra continuar a missão, né? O personagem percebe que respondeu algo sem lembrar de ter falado. Então, não sei o que ou ele mesmo teve aquela conversa e não lembra do que ele falou, do que aconteceu naquela conversa. E é nesse exato momento que ele começa a perceber que algo de errado não está certo. Algo está manipulando aquele jogador ou mesmo todos os membros desse grupo de jogadores, o que é muito foda também, né? Matrix trabalha muito bem a ideia de perda de realidade e manipulação mental. Já a Coisa usa paranoia e perda de identidade de forma brilhante. Já citei algumas vezes aqui o filme A Coisa, né? Você assistiu, cara? Pô, deixa nos comentários aqui, é um filme bem legal também. Eu assisti muito tempo atrás, achei meio trash, né? Mas eu vou assistir de novo no futuro. Você nunca sabe se você ainda é humano, né? Tipo, pô, eu sou eu ainda, o que tá acontecendo? Por que eu tô perdendo minhas memórias, né? Quem está mentindo? Quem está sendo substituído? Imagine um grupo de jogadores, né? 5 jogadorzinhos, assim, e dentro de um deles foi capturado. Só que você combina com esse jogador, não conta pra ninguém, não. Tá, beleza, vamos. E esse jogador foi substituído por outro. Ou mesmo as memórias deles foram levadas, sei lá, por um Mind Flayer, seja que for um encontro que ele teve ali, porque eu vou explorar essa masmorra sozinho, porque eu sou foda pra caralho. Aí ele some, de repente ele volta, né, já um pouco alterado, as memórias meio bagunçadas, e aí você coloca o verdadeiro terror pros seus jogadores. Além dos Mind Flayers, todo mundo pensa, pô, um devorador de intelecto. Um devorador de intelecto, um cérebrozinho com patinhos.
Mas eu te disser que eles podem ser um pouco mais assustadores se usados de uma maneira direta, né? Estou falando no conceito de você usar o Devorador de uma maneira um pouco mais cruel com os jogadores, não tipo uma questão de poder de ataque. Mas se eu disser pra vocês que eles podem ser um pouco mais assustadores que dragões. Porque os dragões a gente sabe, né? O dragão ele aparece, bate no chão, o chão dá uma tremida, sopro, garrada, né, asada, rabada, não tô falando da comida. Então, cara, o dragão é assustador por isso, tipo, depois de tudo isso, cara, ele baixou a HP, pô, pera aí, abre as asas e some, tá ligado? Beleza, perdi, os jogadores venciam o dragão. Mas se tu disser que um Devorador de Intelecto é um pouquinho mais chato ainda. Por quê? Essa criatura, né, ela não quer simplesmente matar o jogador. Eu vou matar esse jogador. Porque o verdadeiro horror do Devorador de Intelecto usado de maneira correta é perceber tarde demais que alguém importante já morreu. Talvez um NPC favorito dos jogadores já morreu, sabe? E acabou sendo substituído por algo. Ou por alguém. Ou melhor, por algo. Acho que algo fica mais legal, né? Ele anda, fala, sorri, age normalmente. Ah, oi, tudo bem? Como é que você está? Mas ele não é mais aquela pessoa. Ele tem as memórias, ele tem tudo. Os tiques, as falas e tudo mais. Mas os jogadores acabam não percebendo. Talvez tarde demais eles acabam percebendo que aquela pessoa querida a eles foi substituída por algo bizarro pra caralho. Um cérebrozinho compatível. Oi! Por exemplo, aqui o grupo de jogadores chega numa cidade, e nessa cidade eles começam a ter conversas com as pessoas e tudo mais. Eles acabam se apegando ao capitão da guarda, e esse capitão da guarda ele se revela muito confiável aos jogadores. Vou ajudar vocês, põe o nome deles, eu irei ajudar vocês, porque vocês merecem, vocês são muito fodas, tal, certo? Só que daí ele ajuda o grupo várias vezes. Vamos lá. Aquela investigação que eles precisam, né? Pode entrar na casa, sabe? Essas coisinhas assim. Protege aqueles inocentes. Não, vocês não podem fazer isso, bandidos. Ele parece um aliado verdadeiro, né? Toma cerveja com os grupos. Ali, no meio de tudo. Mas aos poucos, ele começa a tomar decisões estranhas, sabe? Tipo, não só, vou ajudar vocês. Mas algumas decisões deles deixam o grupo um pouco mais inquieto. Aquela pulga atrás da orelha, né? Ele aumenta a patrulha em determinadas áreas, sem motivo daquela área mais pobre, vamos chamar assim. Então, tipo, ele não fazia isso antes, mas ele coloca uma patrulhas adicionais ali, sabe? Ele prende estudiosos e magos. Então, tipo, aquele mago do grupo, ele pode acabar sendo preso, né? Você vai ser preso, seu arrombado, não sei o que. Ele é preso, levado pra torre, seja o que for, né? E fica lá. Ele impede as pessoas dessa cidade de sair da cidade, seja pra trabalhar nos campos ali ao redor, sabe? Aquelas coisinhas que a gente coloca sempre em cidades medievais de fantasia. Então, tem os campos ao redor da cidade e ele impede as pessoas de saírem. Então, tipo, os campos começam a minguar, as pessoas começam a passar fome, mas ele não deixa ninguém passar. Só que daí o grupo de jogadores acaba descobrindo que existe um devorador de intelecto no lugar desse cara. Então, tipo, ele tá manipulando, os bracinhos mexem assim. E é aí que você consegue colocar verdadeiro horror pros seus jogadores. Puta, maravilhoso, fantástico, incrível, né? O filme Invasores de Corvos é provavelmente uma das referências mais perfeitas para usar Devoradores de Intelecto. Por quê? O horror não vem de monstros aparecendo, tentáculo pra tudo que é lado, Ele vem da percepção lenta e desesperadora de que as pessoas ao seu redor já não são mais elas mesmas. E quanto mais os jogadores eles demoram a perceber isso, esse conceito de que aquele capitão não é mais o mesmo, mais assustadora a campanha começa a ficar. Se os jogadores forem bem integrados à campanha, claramente, né? Outra coisa também é que o Elder Brain lá, o líder de todos os Mind Flayers, ele não deve parecer só um chefão lá, eu sou um chefão, tentáculo, sabe? Ele deve parecer mais uma entidade do que um chefão final, claramente, né? Um erro muito comum que nós, como mestres, cometemos é colocar o Elder Brain lá, né, no final de uma masmorra, como chefão final, lá tá lá paradão assim, tipo, tá ligado? No trono, né? Imagina o Elder Brain no trono, porra, deve ser uma parada muito foda. Mas enfim, mas isso diminui completamente o impacto desse Elder Brain, né? Porque o Elder Brain é uma criatura poderosa, ela praticamente controla toda uma colônia de Mind Flayers. Então, tipo, colocar esse Elder Brain como chefão final de uma dungeon é um pouco ultrapassado, não concorda comigo? A primeira vez que os jogadores encontrarem o Elder Brain, o jogador deve pensar, ou ter a impressão de que esse Elder Brain é algo colossal, assim, sabe? Quase incompreensível. Imagina um cérebro gigantesco, cara, dentro de um líquido bizarro, protegido pra caramba, assim, sabe? Uma consciência antiga que observa tudo silenciosamente. Ele controla, se você já leu um pouquinho, você sabe que ele controla os Mind Flayers. E esses Mind Flayers não conseguem, tipo, ter uma mentalidade própria. Eles são basicamente, tem um conceito de raiva, assim, sabe? É muito legal também, né? Primeiramente, o Elder Brain, ele não sente as coisas como os humanos, né? Tipo, nós humanos, sentimos dor, frio, seja o que for. Ele não sente empatia, ele não sente culpa, ele não sente pressa. Ele calcula aquelas civilizações inteiras, imagina uma cidade, né? E nessa cidade ele calcula todo mundo apenas como peças de tabuleiros. Como que eu posso usar aquele guarda lá pra fazer eu atingir o meu objetivo? Não, mas ali ele não vai me ajudar, mas eu quero pensar em alguém melhor. Então ele busca uma maneira de usar determinadas peças dentro desse tabuleiro chamado cidade para obter o controle total sobre a mesma.
Quando os jogadores, então, eles sentirem a presença do Elder Brain, embaixo da cidade, em cima da cidade, seja o que for, eles devem sentir que estão diante de algo alienígena, algo estranho, algo que não deveria realmente existir. Por exemplo aqui que durante toda a campanha, né, ou parte da campanha, os jogadores escutam vozes em suas próprias cabeças, né? As vozes dizem o seguinte: vocês são previsíveis. Continuem, caminho. Já vimos esse resultado antes, de maneiras diferentes, línguas diferentes talvez. Eles acreditam que isso seja uma maldição. Talvez alguém encontrou um item em lugar X, Y, Z. Encontrei esse item aqui, né? E talvez eles associem isso a esse item, ou mesmo uma magia que eles encontraram, foram alvo de uma magia. Só que perto do final, então, lá os jogadores fizeram toda aquela campanha, tal, anda, sofre, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles acabam descobrindo então que o Elder Brain estava conectado mentalmente a cada um deles, desde o primeiro encontro deles com Mind Flayer lá no nível 6, nível 7. A gente é maldoso, a gente gosta de colocar os Mind Flayer lá quando eles estão em nível 5. Eu faço isso porque eu acho divertido pra caralho, né? Então ele esteve sempre observando o grupo, né? Aqui, para aqui, aprendendo as estratégias do grupo e já pensando em como counterar essas estratégias, né? E estudando as emoções dos jogadores. A presença de Cthulhu em Call of Cthulhu, ela funciona também porque a presença daquela criatura magnífica e fantástica, ela está além da compreensão humana, né? Então, tipo, é algo que o Lovecraft colocou de uma maneira, né, que quando você encontrar aquela criatura, uma criatura que não é impossível de descrever, sabe? Mas a ideia é que seja algo que os jogadores falam: meu, o que é isso, cara? Isso não deveria existir, né? Então, ele não é apenas um monstrão que surge do mar, que surge da PQP, seja de onde que você queira colocar. Ele é uma presença cósmica. Obviamente que o Elder Brain não tem esse mesmo conceito, né? Ele não é uma presença cósmica, mas ele deve ser considerado algo tão incompreensível, tão fora de nexo para seus jogadores, que os jogadores eles devem rolar talvez um teste para manter a mente deles funcionando de maneira correta. Os Mind Flayers também devem ser caóticos e desesperadores em combate. O Mind Flyer, né, ele não deve lutar como criaturas normais. Então eu me posiciono aqui, eu uso Mind Blast, eu faço não sei o que. Não. Eles não entram e saem trocando golpes de jogadores. Quando você colocar o Mind Flayer, né, e agora falando um pouco de combate, de lutas, né, então a primeira coisa que ele faz, ele manda escravos mentais lutar com os jogadores, que eles tipo zumbizão assim, talvez algumas criaturas dominadas, umas panteras deslocadoras ali, sabe, tipo, pô, ali tipo, dá pra ver pelos olhos, né, brancos assim, também algumas armadilhas psíquicas, os jogadores eles estão andando pelo corredor, tipo, algo afeta a mente deles, tenta controlar a mente deles, sabe, ambientes totalmente desfavoráveis aos jogadores. Você nunca vai criar para o Mind Flayer um ambiente que, não só pra ele, né, quando você for criar um covil para uma criatura, você nunca cria um covil que seja favorável aos jogadores, tem que ser totalmente favorável à criatura, um Beholder, um Mind Flayer mesmo, um Lich, seja a criatura que você usar, a criatura tem que ser totalmente favorecida pelo próprio covil. E claramente, né, ela vai tentar manipular as emoções dos jogadores. Os jogadores estão andando, emocionados, meu Deus, por que eu tô chorando? Eu não sei, cortei a cebola aqui, sabe? O combate deve parecer injusto pros jogadores, né? Tipo, pô, ele vai estar posicionado aqui, vai usar a habilidade X, vai correr pro outro lado, vai desaparecer, sabe? Porque é isso que faz o jogador sentir medo. É ele não entender o conceito daquela criatura com a qual ele está lutando. Ele não entender qual é a criatura que está ali. Um exemplo aqui que os jogadores então, finalmente, após 2, 3 dias, 2, 3 sessões, eles finalmente encontram o Mind Flayer que é responsável por desaparecimentos das pessoas dentro de uma determinada cidade. Naquela cidade subterrânea que eu citei lá no começo, sabe? Mas antes de lutar com esse Mind Flayer, todo mundo se prepara, tal. O Elitid, então, ele revela que vários aldeões sequestrados ainda estão vivos. Eu tenho vários dos seus seres menores presos comigo aqui. Só que eles não são apenas presos, eles estão controlados mentalmente. Talvez ele acione uma alavanquinha do lado que... Aí, de repente, esses caras saem, assim, tipo zumbizão, assim, querendo... acabar com o grupo de jogadores, né? Mentalmente controlados, né? Começam a atacar com aquele bônus de mais um, né? Sabe, tipo umas coisinhas assim. Então os jogadores falam, pô, e agora? A gente precisa lutar com esses caras que são inocentes? E, pô, nós vai lutar com eles? Realmente nós vai lutar com eles, né? Ou a gente vai lutar com aquele Mind Flayer que tá olhando a gente lá de cima para do assim. Só que o Mind Flayer ele não vai ficar paradinho olhando, ele vai usar ataques mentais, Mind Blast, outras habilidades que ele possua, né? A luta deixa de ser vencer o inimigo, nós temos que vencê-lo. Esse Mind Flayer não deve sobreviver. Agora ela vira controle emocional, os jogadores devem se controlar emocionalmente para não atacar os aldeões, né? Ela vira aquela pressão psicológica. Putz, e agora o que a gente faz? Já ataca os aldeões ou ataca o cara lá em cima? Vou dar uma flechada nele. Ele usa alguma habilidade X, se esconde atrás de uma... sei lá, de uma parede, uma pilastra, sabe? E tomadas de decisões desesperadas dos jogadores. Meu Deus! O cara acerta ele com um crítico lá, dá 6 de dano. Porra, 6 de dano não é nada, mas são 6 pontos de dano, né? E agora? A gente derruba esses caras aqui ou a gente continua lá em cima? Perde tempo com eles? Ou vai tretar lá em cima? Talvez quando os jogadores então, eles derrubarem esses escravos mentais, o Mind Flayer já vazou.
tchau pra vocês, foi embora. No filme Aniquilação, o ambiente inteiro parece errado, né? A sensação constante é que alguma coisa não funciona como deveria, né? Tipo, fica todo mundo meio paranoico, assim, andando pelos lugares, tem aquele urso que fala com a voz das pessoas, é legal pra caramba, né? O perigo desse Mind Flayer não é apenas físico, né? Aquela criatura roxa, com tentáculos, atirando Mind Blaster, né? Mas sim, deve gerar desconforto mental constante para os seus jogadores. Claramente, os Mind Flayers funcionam muito melhor em campanhas de mistério. Esse talvez seja o ponto mais importante desse vídeo que eu estou falando pra vocês aqui. Mind Flayers, eles não são monstros para campanhas focadas apenas em combate. Pá, pim, pim, psh, 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 olha a iniciativa, o jogador rola, pô, tirei 12, né? Eles brilham naquelas campanhas de investigação, há algo acontecendo, eles precisam descobrir informações de uma determinada cidade, eles geram paranoia ali, né? Todo mundo tá meio... acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Eu sabia? Não. Aquelas companhias que precisam de uma certa conspiração, então talvez o Mind Flayer está usando algum nobre para tentar derrubar o rei ali, sabe? Os jogadores ficam sempre olhando para aquele nobre e falam, pô, cara, que estranho esse cara, né? Ele traz um certo horror psicológico para os jogadores também, né? Tipo, os jogadores, eles nunca encontram aquilo que eles deveriam encontrar, né? Tipo, sempre... algo foge à visão deles, algo foge à mente deles, e aquele certo suspense. Os jogadores são sempre atentos ao redor, assim, eles passam por um corredor, eles olham ao redor. Que estranho isso aqui, hein? Porque o medo dos Mind Flayers, eles nascem de uma descoberta gradual. Quanto mais o tempo vai passando, quanto menos os jogadores entendem o que está acontecendo naquele castelo, naquele lugar, melhor para o Mind Flayer, melhor para você como mestre. Você não deve, como em qualquer campanha de investigação ou horror, apresentar tudo para os jogadores imediatamente. O jogador encontra informação aqui, daí passa na outra sala, sabe? Tipo, então começa pequeno. Pessoas começam a desaparecer de determinado vilarejo, de determinada uma cidade, sabe? Tipo, estão desaparecendo. NPCs começam a agir estranho. Confused do Final Fantasy, não sei se vocês já jogaram. Memórias inconsistentes, talvez até os jogadores tenham algumas memórias, tipo, eles conversaram com o NPC e o NPC fala, não, a gente já se conhece. Como assim, cara? O que tá acontecendo? A gente nunca se viu na vida. E também, né, todo mundo pode ter, eventualmente, pesadelos coletivos, né? Todo mundo acorda gritando na cidade. E lentamente, os jogadores percebem que existe algo naquela cidade, naquele vilarejo, seja onde for, algo muito maior escondido por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Um exemplo aqui é que toda noite moradores de uma determinada cidade acordam cansados, sem lembrar dos seus próprios sonhos. Não é incomum, né? Não é tão difícil as pessoas não lembrarem dos seus próprios sonhos. Mas o tempo vai passando, os jogadores começam a ver que as pessoas estão realmente cansadas, né? Tipo, pô, como assim, cara? Todo mundo cansado, mas todo mundo dormiu, que bagulho estranho, né? Até que eles estão andando por pela cidade, pelo local, então, daí nessa cidade tem talvez uma estátua central de um herói, assim, parado assim, com a espada em mão, assim, eu sou o herói. E quando eles chegam perto, né, tem uma criança desenhando. A criatura, então, que a criança desenha, né, é uma criatura alta, né? Porra, alta pra caramba, um gizinho assim, preto, seja o que for, olhos brilhantes e tentáculos. Pronto. Aí só com isso os jogadores já descobrem, pô, tem um Mind Flayer aqui, e agora? O que a gente faz? Esse Mind Flayer está controlando todo mundo? Ele está invadindo sonhos? Meu Deus, o que esse Mind Flayer tá fazendo? Carai! A série Stranger Things trabalha muito bem essa ideia de ameaça invisível crescendo lentamente, né? O horror vem da investigação, não de eles encontrarem determinada criatura, da descoberta gradual, sabe? Tipo, pô, o que tá acontecendo aqui? Encontra uma coisa aqui, encontra uma informação ali, sabe? Da sensação de que algo muito, muito maior existe escondido atrás dos acontecimentos estranhos que acontecem na cidade. E as campanhas com Mind Flayers ficam muito melhores, muito mais bem abordadas quando seguem essa mesma estrutura. Entregam informação aqui, encontram algo ali, algo estranho está acontecendo ali, meu Deus, e agora? O que nós fazemos? E assim, os jogadores morrem, a gente fica muito feliz. Sério, professor. O maior erro de todos é tratar o Mind Flayer, né, apenas como mais um monstro, né? Principalmente porque os Mind Flayers, eles devem mudar o mundo. Quando os jogadores, eles encontram ou eles adentram um covil de um Mind Flayer, então tudo está diferente do que deveria ser. Se eles entrarem numa caverna, por exemplo, a caverna vai estar diferente, vai ter talvez algumas coisas, estruturas orgânicas ao redor, sabe? Tipo, plantas que não deveriam existir naquele lugar. Então, tipo, a ideia dele é justamente isso. Ele vai alterar o cenário, como eu falei lá no começo do vídeo, alterar o covil dele. Você pode criar umas ações de covil pra ele, maravilhoso, fantástico. Com essa alteração dele, tudo daquele lugar vai ser mais favorável a ele do que aos jogadores. A ideia da ação de covil é justamente essa. É favorecer a criatura que está comandando aquele lugar, não os jogadores. Os jogadores devem se desesperar em encontrar dragão, lich, beholder, demônio, seja o que for, entende? Então a ideia dele, assim, é que você coloque esse Mind Flayer usando um pouco mais de corrupção silenciosa, sabe? Tipo, ele tá manipulando as pessoas ao redor, ele manipula socialmente aqueles nobres de uma cidade, sabe? Ele sempre vai buscar maneiras de se favorecer. Ele tem a ideia de dominação mental mesmo. O cara tá dominado, assim, babando, assim, sabe? E também aquela perda de identidade coletiva. Ele controla toda uma cidade, né?
Ah, ele usa mecanismos, usa seja o que for, mas ele tá controlando todo mundo fica falando igual assim, eu costumava ser um aventureiro como você, mas eu levei uma flechada no joelho, sabe? Porque uma cidade invadida por um dragão, né, ela pode ser totalmente reconstruída, os jogadores vão, salvam a cidade, salvamos, ganho XP, e a cidade pode ser reconstruída, concorda comigo? Então, vamos perdendo 1, 2, 3 anos aqui e constrói a cidade, mas uma cidade infiltrada por um Mind Flayer, amiguinhos, talvez nunca mais confie em si mesma, concorda comigo? Isso é muito mais assustador. Imagine aquele conceito de um vilarejinho pequeno, sei lá, 50 pessoas no vilarejo, e ninguém confia um no outro. Acabou a confiança ali, acabou basicamente tudo que eles poderiam viver juntos, concorda comigo? Um exemplo aqui então que os jogadores então eles encontram uma colônia Mind Flayer lá no subterrâneo de uma cidade. Eles conseguem destruir essa colônia, XP, itens e tudo mais. Só que conforme os jogadores eles vão ficando ali, talvez ajudando as pessoas, não só aquele conceito, salvamos, vambora, né? Eles começam a ajudar as pessoas e tal. Eles começam a perceber que algumas pessoas continuam ouvindo vozes, né? Mas não, estão andando na rua, não, quer parar? Não, ou vendo coisas que não deveriam existir, sabe? Algumas crianças desenvolvem habilidades psíquicas, sabe? Tipo, o psiônico surge daquela maneira ali, eu sou um psiônico, sabe? E certos moradores devem compartilhar sonhos idênticos. Então, tipo, várias pessoas começam a ter os mesmos sonhos, né? Tipo, ok, você sonhou com ele, sonhei, que legal. A colônia em si morreu, os jogadores realmente destruindo essa colônia. Destruímos XP pra caralho, tá ligado? Mas a influência dessas criaturas continua viva ali e pode afetar talvez gerações e mais gerações daquelas pessoas daquele lugar. No Arquivo X, muitas vezes o horror ele continua mesmo após a vitória, porque certas verdades não podem ser esquecidas. E é exatamente isso que faz campanhas como Mind Flayer serem tão memoráveis. Você realmente pode derrotar um Mind Flayer, cai a cabeça, corta a criatura do meio, sabe? Mas talvez você nunca consiga realmente remover completamente o que ela deixou dentro da mente de determinadas pessoas. Claramente, os Mind Flayers, eles não são assustadores, não são perigosos porque eles comem cérebro. A gente sabe que ele tem um ataque de pegada muito forte, assim, sabe? Pra comer o cérebro de alguém e assim tomar a identidade dessa pessoa. Eles são assustadores porque fazem os jogadores questionarem. Então eles questionam quem ainda é humano dentro de uma cidade, quando eles percebem o controle dos Mind Flayers, quais memórias são reais deles ou das pessoas que estão naquele lugar, e até onde só propriamente ainda pertence a eles mesmos. Eles podem lembrar de coisas que eles nunca viveram, mas será que eles viveram? Será que não viveram? Já tem um paradoxo, uma parada muito louca aí para os jogadores. Eles transformam o D&D em horror psicológico, paranoia, mistério, suspense. E quando eles são usados de maneira correta, não apenas uma criatura que aparece no final da dungeon do Mind Blast, né? Eles se tornam alguns dos vilões mais inesquecíveis que existem em qualquer campanha de RPG. Porque no fim, o verdadeiro horror nunca vai morrer. O verdadeiro terror é perceber que alguma coisa ali já entrou na sua mente. E agora eu quero saber de vocês, como é que vocês usam os Mind Flayers nas suas campanhas? Vocês já usaram os Mind Flayers nas suas campanhas? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!